Bom dia a todos. Eu acho que antes de iniciar a apresentação, falar um pouco de mim, né, porque é a primeira vez que eu estou falando com a maioria das pessoas. Eu estou na Aeres desde o início, desde 2010, fui presidente até o final de 2017, de 18 a 20 eu fiquei um período nos Estados Unidos e agora eu estou retornando para o Brasil e com a oportunidade de encarar esse desafio de voltar a ser o presidente da empresa. No slide número 2, eu falo o porquê que é uma grande oportunidade, né? Eu estou numa posição muito privilegiada, que é voltar a assumir esse desafio como presidente da empresa num cenário muito positivo. A empresa está muito bem estruturada e no mercado em plena expansão. Conversei muito, participei intensamente do período de IPO, então a gente já conversou bastante a nossa visão do mercado e de lá para cá só melhorou, né? Durante o IPO a gente estava em plena eleição nos Estados Unidos, ninguém esperava a vitória do Biden, o Biden ganhou e o que se escuta desde então, não só nos Estados Unidos e no mundo, é essa aceleração da transição energética. E isso aí vai acontecer através das renováveis, né? O mundo está ficando mais eletrificado e a eólica ganhando grande destaque. Não é só porque é uma fonte limpa, né? Mas também é porque é uma das fontes mais competitivas em relação a preço. Então, pegar a empresa estruturada, muito bem preparada, com o mercado em plena expansão, é sim uma grande oportunidade. E quando a gente vai olhar localmente, né, eu acho que vocês estão acompanhando na mídia aí essas últimas semanas, a gente está num período muito crítico aqui no Brasil, que a gente está entrando num período de seca, com os níveis de reservatório muito abaixo do esperado. Então isso aí tem uma tendência grande do preço de energia subir. E por que isso acontece, né? A fonte brasileira, ela é bem dependente de hidrelétrica, tá? E quando a gente tem períodos de seca, não tem muita solução a não ser ligar às termoelétricas. Termoelétrica, além de poluir, gera uma energia muito cara. Então, isso aí vai ajudar a acelerar a inserção da eólica na fonte brasileira também. Então, a gente tem perspectivas muito boas dentro do Brasil e fora do Brasil para o crescimento. E isso a gente enxerga nas conversas que a gente tem, né? Eu também sou responsável pela área comercial, e está muito aquecido o mercado, tem muita oportunidade. A gente não pode fazer loucura, não pode crescer, dar passos maior do que a perna, então a gente vai sim capturar muita oportunidade durante esse ano e já capturamos, né, que nem a gente já soltou como um fato relevante esse trimestre, no trimestre passado, o contrato da Siemens Gamesa, era o único dos grandes clientes que não estava na nossa carteira. É um contrato de mais de 3 bilhões de receita e serão fabricadas praças para gerar quase 4 gigas de energia. Legal falar também sobre esse período de transição. O mercado eólico não é um mercado parecido com os outros mercados. Qual que é a grande diferença? A gente está agora produzindo uma tecnologia e, em paralelo, o nosso cliente que está vendendo essa tecnologia já está desenvolvendo a próxima geração de turbinas eólicas. Então, esses períodos de transição, eles acontecem por volta de 4 a 5 anos, que são um período dos contratos que a gente tem assinado. Então, agora a gente está nesse período de transição. A gente está trocando as pás que a gente está produzindo. Até o ano passado, em média, a gente produzia pás para as turbinas de até 3 megas e agora será um pás para turbinas de 4 a 6 megas. Esse período de transição é o famoso ramp-up, é um período onde a gente tem que fazer bastante investimento para poder capturar essa oportunidade de crescimento e, com isso, dê um foco grande nosso no desempenho operacional. Então, é um período que a gente tem, sim, bastante oportunidade para ser capturada. Essa oportunidade é uma oportunidade de longo prazo, mas a gente tem que focar bastante em desempenho operacional. Fora esse período de transição, a gente está passando pela pandemia. Então, a pandemia, claro que impacta a empresa. A gente conseguiu, com o engajamento dos nossos colaboradores, passar de maneira mais suave possível, mas, querendo ou não, tem desempenho maior, tem preços de EPI que aumentaram. Então, a gente está fazendo um trabalho grande para melhorar o desempenho operacional.
Se vocês forem no slide 3, a gente vai já conseguir mostrar um pouco do resultado desse foco no desempenho operacional. Então, o resultado líquido, do lucro líquido desse primeiro trimestre já foi 47,4% maior do que do último trimestre de 2020, um crescimento no EBITDA de 37,3% comparado com o último trimestre de 2020 e é uma receita menor. A receita menor é devido a essas transições que a gente comentou de troca de molde, tá? Esse investimento a gente vai detalhar mais para frente, de 175 milhões. Grande parte deles é para poder instalar e produzir as pás desse novo cliente, que é a Siemens Gamesa. Os moldes já estão instalados, então o investimento já está bem adiantado. E de centro de distribuição. A gente tem uma fábrica muito grande e para continuar com os processos Lean, que são a maneira mais enxuta e eficiente de produzir, a gente fez esse investimento no CV. E isso impacta no ROIC, mas a gente vai capturar todo esse investimento que a gente está fazendo, melhorando o resultado daqui para frente. Então, para falar mais e de maneira mais detalhada sobre esses indicadores, eu convido o Loli, que vai explicar para vocês com mais detalhe o resultado do trimestre. Obrigado, Vilela. Bom dia a todos. Eu vou começar então pelo slide 4. Nesse slide eu estou detalhando aqui na escala da esquerda o capital investido médio nas barras desde 2015. E as linhas na escala da direita mostram o NOPAT ano a ano, né, e terminando ali no acumulado de 12 meses que se encerraram no último, nesse trimestre, nesse primeiro TRI de 2021. Importante notar aqui que a gente, de 2019 para 2020, a gente mais do que dobrou o capital investido médio e a gente cresce novamente esse capital para o ano de 2021. É natural que o NOPAT tenha um descasamento temporal, né? Ele sofre um atraso em relação ao investimento, porque a gente antes investe, antes a gente aloca capital em ativos imobilizados, aí a gente começa o ciclo de produção alocando capital de giro também, para depois a gente capturar resultado disso. Lembrando que o primeiro ano as linhas ainda estão num período de ramp-up, né? Então essa curva de aprendizado ela acaba resultando em margens menores no primeiro ano de execução do contrato. Quando a gente fala para o slide 5, a gente consegue ver com um pouco mais de detalhe. Esse gráfico que está aqui é mais conceitual. Então a gente mostra desde o início da execução de um contrato padrão, como que é a curva de alocação de imobilizado. Então a gente tem uma fase que a gente chama de pré-operacional, que a gente vai dedicando ativos imobilizados para aquele contrato. Depois a gente passa a alocar capital de giro e passa a percorrer essa fase não madura. E aí a gente atinge produção estabilizada, que a gente chama de fase madura. E tipicamente os contratos, né, eles variam de 3 a 5 anos, são na média, durante os 4 anos de contrato, a gente passa 3 anos, pelo menos, produzindo na fase estabilizada. E é nessa fase que a gente captura os melhores resultados. Na tabela abaixo, a gente pode ver como é que funcionou, dando zoom agora só no primeiro TRI de 2021. Tanto a alocação de capital, quanto o NOPAT, quanto o ROIC desse trimestre na base anualizada. Então dá para notar que a gente tem mais da metade do capital da empresa, né, alocado em linhas que ainda não estão maduras. E essas linhas entregam um NOPAT, né, somadas até negativo. Então basicamente metade do capital da empresa ainda não está gerando retorno algum, enquanto que a outra metade, que está na fase de linha madura, ela gera um ROIC anualizado de mais de 24%. É importante destacar, que o Vilela já comentou, que a gente tem ainda reflexos da pandemia afetando nossos custos, né, os projetos de redução de custos estão em andamento, mas as linhas maduras elas têm potencial de geração de ROIC ainda superior a esses 24% que eu estou apresentando aqui. Divisão de serviços, boa parte do capital investido está associado a recebíveis de clientes, que têm prazos de pagamento maiores que os dos contratos de fornecimento de paz, e gera um ROIC anualizado de mais de 23%. E aí no total, né, neste trimestre especificamente, a gente tem pouco mais de 1,5 bilhão de capital investido, né, por um NOPAT de 42,3 milhões e um ROIC anualizado de 11,7. Então é natural de se esperar que quando os contratos que estão em fase pré-operacional e fase não madura atingirem maturidade, o ROIC da companhia aumente significativamente, voltando a superar os patamares de 20% que a gente apresenta historicamente. Indo agora para o slide 6, a gente tem só a distribuição trimestral da receita, né, na composição de exportação com o mercado interno, o volume a proporção de mercado externo
para o total ela continua muito próxima ao que a gente apresentou em 2020. E essa queda de pouco menos de 10% que a gente viu do último TRI para o trimestre atual, o Vilela já comentou, ela está 100% associada àquelas linhas que foram descomissionadas no último trimestre, que elas obviamente não apresentaram receita nesse primeiro TRI de 21. Passando para o slide 7, a gente apresenta o EBIT da companhia de 2017 até os últimos 12 meses que se encerraram agora no primeiro TRI de 21, a gente nota a trajetória crescente do EBIT. E quando a gente olha mais de perto, né, a evolução do último trimestre para o trimestre atual, a gente tem uma melhora significativa, né, de mais de 3 pontos percentuais na margem EBITDA. Essa melhora ela vem de dois principais efeitos. Né? O primeiro é que as linhas maduras passaram a apresentar uma proporção da receita maior do que vinham apresentando no trimestre anterior. E a gente também tem captura de alguns benefícios decorrentes de melhor uso de matéria-prima, né, principalmente na redução de desperdícios e na melhora dos custos de não qualidade. Passando para o slide 8, né, a gente avalia a evolução trimestral dos investimentos feitos pela companhia, né, a gente atingiu 175,6 milhões nesse primeiro trimestre de 21. Acho que o primeiro ponto que é relevante destacar aqui é que perto de 30 milhões deste valor ele está 100% associado a valores que serão futuramente reembolsados pelos clientes. Né? Então, é comum nos nossos contratos que a gente faça investimentos na fabricação de dispositivos, de gabaritos, de alguns ferramentais, que ao longo dos próximos períodos serão adquiridos pelos nossos clientes. Então, eles acabam saindo dessa base de capital investido nos próximos trimestres. Além disso, ao longo do primeiro TRI, a gente tomou a decisão de fazer investimentos adicionais na PCM 2 para adequar os prédios para a paz das categorias acima de 4 megawatts. E para complementar, a gente também alocou pouco mais de 30 milhões em projetos que passaram a ser viáveis na estrutura atual de custo de capital da companhia, de verticalização. Então, algumas máquinas, equipamentos, guindastes, algumas carretas que a gente vinha alugando, a companhia passa agora a adquirir também na estratégia de melhorar a margem, dado que esses projetos eles têm potencial de geração de retorno acima de 18% ao ano. E aí no slide 9 a gente pode ver onde boa parte, né, dos investimentos desse primeiro TRI e dos trimestres anteriores foram alocados. Então a gente tem praticamente a conclusão do novo centro de distribuição, a expectativa é inaugurar ainda nesse segundo trimestre. No slide 10, a gente mostra uma foto da expansão, né, principalmente do prédio dedicado à fabricação para Siemens e Gamesa. Essa foto ela já vem desatualizada porque as fotos mais atuais deste prédio, elas mostram já os ativos dos clientes instalados e por garantia de propriedade intelectual a gente não pode apresentar alguns detalhes desses ferramentais, por isso a foto não é a mais atual possível. Indo para o slide 11, né, na tabela de baixo a gente tem a composição do fluxo de amortização de dívidas na visão do fechamento do ano passado e no gráfico de cima a gente tem essa foto agora no encerramento do primeiro TRI. Então a posição de caixa da companhia ela até aumentou. Isso é consequência das captações que a gente fez no primeiro trimestre e da execução do plano de antecipação do pagamento, né, da amortização de algumas dívidas com custo de capital que vinham sendo superiores às novas captações que a gente vem fazendo. Então, a execução dessa estratégia de antecipação de dívida, ela permite que a gente reduza em mais de 200 vezes o custo do capital de terceiros. Então, isso gera uma economia de mais de 15 milhões por ano em juros para a companhia. E, além disso, a gente aumenta o duration médio da dívida, né, que passa de 1,2 anos na visão do último TRI do ano passado, para mais de 2,6 anos na visão atual. Passando agora para o slide 12, a gente já está chegando mais perto da conclusão da apresentação. Pela primeira vez a gente mostra, então, quais são os valores cobertos por contratos de longo prazo, né, em termos de potência. Então, a gente encerrou 2020 com 8,8 gigawatts na carteira de pedidos. A gente tem agora, no final do primeiro TRI, 11,7 giga. Isso reflete, essa evolução ela reflete, né, tanto o que a gente executou de fabricação ao longo do primeiro trimestre, quanto a assinatura de contrato da Siemens Gamesa. O Vilela já comentou e a gente, obviamente, continua com os esforços comerciais para aumentar ainda mais essa carteira. Esses 11,7 GB, eles representam 8,9 bilhões de reais em potencial de receita líquida, se a gente usar o câmbio do fechamento do primeiro TRI.
E algo que é importante também destacar é que a potência média dos aerogeradores dessa carteira de pedidos é de 4,6 megawatts. Então, a gente, historicamente, a gente vinha entregando até menos de 3 megawatts médio até 2019. A gente supera os 3 em 2020. Nesse último trimestre, a gente já chega mais perto de 3,9. E o que a gente tem para o futuro já é acima dos 4,5. Concluindo, então, no slide 13, aqui a gente mostra a evolução ao longo do tempo, de 2020 a 2025, dos contratos que a gente está executando hoje e do que a gente já tem garantido para a instalação de novas linhas de produção. Esse slide a gente não trouxe as 5 linhas descomissionadas no final de 2020, e o que a gente pode notar é que a expectativa é que a gente descontinue 4 linhas maduras dentro deste ano. Isso cria alguns slots de produção que a gente pode oferecer para os clientes, e é isso que vem acontecendo. Temos outras 7 linhas maduras, com encerramento que fica além do final de 2022. As 5 linhas maduras, 4 delas já atingirão maturidade ainda em 2021, então a gente vem nessa escalada, nessa curva de aprendizagem, para concluir o ramp-up e passar a ter margens melhores dessas linhas não maduras. E por fim a gente tem 4 linhas já contratadas, 3 delas para Siemens Gamesa e uma para a WEG, que serão instaladas ainda dentro deste ano de 2021. Com isso eu encerro a apresentação e retorno a palavra para o operador. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor pressione asterisco 1 de seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, por favor pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta, pois dessa forma uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Josh Milberg, Morgan Stanley. Por favor, Josh, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado pelo call. Minhas perguntas são relacionadas ao CAPEX e ao ROIC reportado no período. O 176 milhões de investimento no trimestre foi perto dos níveis que vocês antes tinham contemplado para o ano inteiro. E mencionaram agora que parte disso foi devido ao contrato com Siemens, tem o investimento em Pequim e outros projetos. Não sei se eventualmente teria mais detalhe que vocês poderiam dar, mas com tudo isso, a pergunta seria se que poderia ser uma premissa razoável para a CAPEX total para 21. E no lado do ROIC, a pergunta seria onde esperam chegar no final de 21, talvez falando de um range, se puderam. Obrigado. Bom dia, Josh. Obrigado pelas perguntas. No primeiro TRI, a gente de fato já investiu um volume significativo e ele é de longe, disparado, o maior volume a ser investido no ano na base trimestral. Então, só quero reforçar que 30 milhões desses 175 eles são passíveis de reembolso pelos clientes. A gente deve dedicar, do que a gente tinha previsto anteriormente, 40 milhões adicionais para a PCM 2, que é exatamente porque a gente deve descontinuar as linhas de produção que atualmente estão lá e instalar linhas de categoria de paz acima de 4 megawatts. Isso é uma mudança em relação ao que a gente tinha projetado no IPO. E isso acaba otimizando o uso dos ativos e criando slots adicionais disponíveis na própria planta matriz. E além disso, que eu comentei, a gente tem investimento aprovado por volta de 30 milhões adicionais para aquisição de máquinas e equipamentos que a gente vinha alugando. Então, no todo, a gente deve receber nos próximos trimestres aí por volta de 80 milhões, o que a gente tinha originalmente projetado durante a fase de IPO, mas sempre com projetos que geram retorno superior a 18% ao ano, trazido a valor presente. Quando a gente fala de ROIC, este ano é um ano ainda de bastante pressão no ROIC por conta do volume de investimentos que a gente ainda não atinge maturidade dentro do ano. O contrato com a Siemens e a expansão, porque a gente internamente chama de PCM 3, que é a grande expansão da planta matriz, ela é de montante significativo e ela começa a gerar resultados mais importantes só em 2022. Então, ao longo do ano, nosso NOPAT deve evoluir de forma a gente atingir, na média,
um ROIC que gira em torno de 15% nesse ano de 21, né? Mas, novamente, o potencial, quando a gente negocia os contratos, é sempre de ROIC superior a 20% quando a gente considera o período completo, né? Tanto a fase pré-operacional, a fase não madura e a fase de maturidade. Perfeito, Bruno. Obrigado pelo detalhe. E uma segunda pergunta é se vocês poderiam indicar qual seria o nível de contratação que vocês têm em receitas em relação ao business plan, falando de 22, e a mesma vez se poderia revisitar a questão da firmeza do backlog. Vimos no release essa indicação de 8,9 bi. E, obviamente, tem a questão do contrato de Siemens ser maior que contemplado. A nossa receita ela sofre bastante impacto do câmbio, né, Josh? Então, a gente prefere falar muito mais em termos de megawatts. Então, o que a gente tem na carteira no final do primeiro TRI, basicamente, é mais do que 3 anos o que a gente produziu, né, na média desse trimestre. Então, a gente está bastante confortável com o volume de pedidos. E o que a gente pode falar é que a projeção para o ano de 2022 é que a gente entregue algo acima de 5 gigawatts ao longo do período. Então, considerando esse câmbio que a gente tem no encerramento do primeiro trimestre de 21, né, o nosso preço médio, a nossa receita líquida média, ela deve girar entre 135 e 140 mil dólares por megawatt. Então, é daí que a gente consegue extrapolar qual é a receita potencial para os próximos períodos. Josh, só complementando, quando a gente fala que está fazendo uma adaptação da PCM2 para poder transferir moldes da PCM1 para lá e liberar slots na PCM1, é com certeza porque a gente está vendo grande oportunidade de ocupar esses slots da PCM1. Então, não é que a gente está fazendo um CAPEX que não estava planejado sem ter nenhuma oportunidade em vista. Então, não podemos falar mais, mas sim, estamos bem otimistas em relação à ocupação total das 3 plantas, PCM1, 2 e 3. Ok, perfeito. Muito obrigado pela perspectiva. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelo call. Antes das minhas perguntas aqui, desejar uma mensagem de boas-vindas e de sucesso para o Vilela aí na recondução aí do cargo de CEO. Muito boa sorte no trabalho. E também obrigado pelo disclosure de informações do ROI, que está tanto na quebra do NOPAT quanto na quebra do capital investido. Isso aqui ajuda muito a gente a entender o ciclo de capital da companhia, tá? Então, essas informações aqui são sempre muito bem-vindas, tá? As minhas 2 perguntas aqui, pessoal. A primeira, vocês abriram aqui no último slide da apresentação, de certa forma, um mix de produto, né? Então, a entrada de linhas novas, as linhas maduras. Eu queria pegar um censo aqui, dá para entender no gráfico, né? No ano de 2021, o que deveria ser o mix médio para o ano todo, né? De linhas não maduras e o mix de linhas maduras, tá? Eventualmente, como é que isso se compara com relação ao primeiro TRI? Se a gente deveria continuar vendo o aumento de mix de maduras ao longo do ano e como isso conversa com a margem, né? A gente viu um catch-up de margem aí do quarto para o primeiro TRI relevante, se dá ainda para esperar aumento de margem ao longo do ano. Acho que essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, vocês comentam muito aí sobre, né, o upgrade tecnológico aí para as turbinas mais potentes, né? Acima de 4 megawatts de turbina instalada. O que é a precificação média dessas novos sets de pás, né? O preço por pá tem aumentado, né? Acho que seria um ponto importante para a gente também entender aqui, pessoal. Essas 2 questões aí. Obrigado. Bom dia, Lucas. Obrigado aí pelas palavras. E pode ter certeza que vamos fazer de tudo para entregar o resultado esperado por todos. Em relação à linha madura e linha não madura, que nem a gente que nem a gente comenta sempre, né? 2020, 2021 é esse período de transição. Então, esse ano a gente tem algumas linhas não maduras e além do que a gente já tem contratado, né? A gente tem algumas perspectivas muito boas de instalações de novas linhas ainda esse ano.
Então, é difícil a gente falar um número certeiro, até mesmo porque a gente não pode passar muita informação, mas esse ano é um ano de ramp-up, é um ano que a gente tem que focar bastante no desempenho operacional para passar por esse período de curva de aprendizado aí o mais suave possível. Então, sim, tem muita linha ficando madura agora, mas entrarão novas linhas no decorrer do segundo semestre. Em relação à precificação, sim, o preço aumenta, o Loli pode passar mais detalhes dos indicadores financeiros. Lucas, bom dia. O preço da PAC, ela comentou, ele obviamente aumenta, porque as PAs aumentam muito de tamanho e de peso, então naturalmente a gente tem uma componente de custo de materiais diretos que cresce significativamente. Acho que o ponto importante é que a receita em termos de dólar por megawatt, ela não pode aumentar, até porque a energia eólica tem que ficar competitiva, continuar aumentando a competitividade para se manter uma das fontes que mais cresce. O mais importante aqui é que a gente não precifica PA individualmente, né? A gente sempre precifica olhando para o contrato como um todo, né? E as metas internas nossas sempre são relacionadas a retorno sobre o capital investido. Então, a lógica de precificação nossa, ela sempre considera o contrato, né, como um projeto de investimentos que tem que gerar retornos e os targets do conselho para que a gente sempre mantenha retornos acima de 20% ao ano. No contrato como um todo, né? É óbvio que esse retorno ele não vem na fase pré-operacional e que no primeiro ano a gente tem retornos subótimos. Mas após a fase madura, as médias de retorno obviamente são melhores do que esses 20%, para que na média o contrato gere um retorno sobre o capital investido acima de 20% ao ano. Perfeito, Loli. E só se puder comentar aqui, né, com relação, eu sei que está ainda com baixa visibilidade, eu sei que vocês têm restrição de comentar eventualmente sobre a evolução do mix ao longo do ano, mas só para fechar o comentário com relação à evolução de margem, né? A gente viu esse catch-up aí no primeiro tri, enfim, o que a gente deveria esperar de margem de dar aí ao longo do ano, se vocês puderem dar algum tipo de sinalização nesse sentido. Lucas, a margem ela deve sofrer alguma volatilidade ao longo do ano, isso deve estar principalmente associado ao que a gente tem de ramp-up fees, né, de receitas não recorrentes que devem acontecer em um ou outro trimestre, que deve gerar uma volatilidade para cima nas margens, e também os impactos das linhas que estão entrando em operação agora. Então, a velocidade com que a gente faz o ramp-up de Siemens Gamesa e a proporção de receitas de Siemens Gamesa sobre os demais projetos podem afetar as margens ao longo do ano, mas a gente fica bem tranquilo com essa evolução, porque ela é parte do que já está planejado para o ciclo de produção de cada um dos contratos. Perfeito, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos. A próxima pergunta vem de Lucas Lag, XP Investimentos. Bom dia, Vilela. Bom dia, Loli. Acho que eu tenho alguns pontos que eu queria explorar e até um comentário do Lucas, agradecendo aqui também o maior disclosure dessas métricas operacionais, que realmente ajuda bastante a entender, né, essa dinâmica de retorno dentro do ciclo de produção. Mas alguns pontos, e até um pouco de follow-up aqui da pergunta anterior, né, mas quando a gente olha principalmente em relação aos moldes maduros, né, vocês mencionam nesse primeiro TRI uma margem de 11%, uma marginalidade de 11% para os moldes maduros. Né? E eu lembro que no conference call passado do quarto TRI, vocês acho que mencionaram algo em torno de 14% a 15%. Dá para entender, dá para dizer que os impactos da pandemia, né, como vocês próprios mencionaram, em relação a níveis de absenteísmo acima do normal e tal, fizeram com que essas margens viessem, esses 11% de margens foram impactados por questão da pandemia e viessem abaixo desses 14 e 15 que vocês mencionaram no call passado. E já em segundo lugar, que até é consequência dessa dinâmica de margens para os moldes maduros, né, mas entender a evolução do ROIC, dessas linhas específicas. Né? Quando a gente compara 2020 contra os números anualizados do primeiro TRI, a gente vê que o ROIC 2020 das linhas maduras era algo em torno de 45% ali, comparado aos 24% nesse primeiro TRI que vocês mostraram. Então, mais entender se realmente houve um impacto pontual da pandemia na margem que fizesse com que o ROIC viesse abaixo das linhas maduras
e se eventualmente teve algum não recorrente em 2020 que fizesse com que eles foram reportados acima do normal. Então, mais entender um pouco, né, para as linhas maduras, o nível de margem e o nível de ROIC em que vocês passaram de visibilidade de retorno do ciclo aí. Né? Obrigado. Obrigado, Lucas. Bom dia. Quando a gente compara 20 com 21, eu acho que o ponto mais importante aqui, nas linhas maduras especificamente, é que em 2020 as linhas maduras, na maioria, eram linhas de máquinas de classe inferior aos 4 megawatts. Para essas linhas é natural que a gente tivesse uma componente de materiais diretos menos significativa no custo e naturalmente com geração de margens melhores. E eram linhas que, vamos dizer assim, elas estavam super maduras, porque elas já estavam, boa parte delas, no último ano de contrato, onde a gente captura, de fato, o máximo de aprendizado e de melhorias na estrutura de custos do produto. As linhas que passaram a ficar maduras no final do ano passado e agora, principalmente nesse primeiro TRI, já são linhas maduras de classe superior aos 4 megawatts. Elas naturalmente têm margens precificadas abaixo. Lembrando, o ROIC é precificado no mesmo patamar, mas as margens são precificadas um pouco abaixo, porque o giro do ativo dessas linhas acima de 4 megawatts é melhor do que o que a gente tinha para as linhas sub 4 megawatts. Sobre pandemia, o que a gente pode afirmar que, de fato, sim, a gente vem sendo afetado por isso. Isso deve estar roubando algo entre 100 e 150 days das linhas maduras. Então, a gente não está atingindo o potencial de retorno dessas linhas nesse período. Mas, que nem o Vilela comentou já no início da apresentação, a gente está conduzindo diversos projetos para redução de custo, para a gente voltar a ficar dentro dos patamares projetados, e a gente continua, de fato, acreditando que é possível atingir margens acima de 14% para as linhas maduras nas condições atuais de câmbio e de mix de produto. Então, pelo que eu entendi, o ROIC dessas linhas maduras não chegaria ao que estava em 2020, mas deve ficar entre talvez 25% e 30%, né? Correto. E só uma última, do meu lado, em relação ao capital de giro, né? Vocês mencionam um aumento nos dias de recebíveis de clientes ali, né? Foi algo pontual ou é estrutural, né? Vocês estão observando uma pressão maior em relação a prazo dos clientes. Mais entender como que a gente pode olhar para capital de giro para frente, né, Léo? Foi sim algo mais pontual deste período, Lucas, e a gente tem já uma melhora projetada no ciclo de conversão de caixa para os próximos trimestres. Perfeito. Bom, obrigado pelo esclarecimento e bom dia a todos. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos perguntas. Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta aqui do Rafael Alves Rodrigues, da Evolve Capital, no webcast. A pergunta é, na dinâmica de ROIC do slide 5, quando o capital investido atingir a fase madura, qual a expectativa de ROIC normalizado na visão da companhia? Rafael, isso vai variar de contrato para contrato, né? Qual é o ROIC teto do contrato? Ele depende da duração do contrato e, obviamente, dos reflexos, dos impactos que a gente tem nas primeiras duas fases, que é a fase pré-operacional e fase não madura. Não é incomum a gente atingir, em alguns momentos do contrato, ROICs da ordem de 40% quando a gente está no teto. Quanto mais longo o contrato, mais baixo é esse teto, porque a gente passa mais períodos com ROICs acima dos médios, então não faz sentido a gente praticar ROICs tão elevados assim nessa fase de contrato, porque os efeitos das fases iniciais ele é menos intenso. Uma outra questão levantada pelo Ramon Marcelino, da Axial Capital, perguntando sobre o mercado offshore. Se a gente pretende e tem a capacidade de produzir paz para essa magnitude. Sim, a gente está muito bem posicionado, a gente está do lado do porto, né? O grande gargalo é um gargalo logístico, mas hoje a gente já está produzindo pá de 80 metros, essas pás do mercado offshore, o processo produtivo e os componentes são os mesmos, elas só são um pouco mais compridas. Então, sim, a gente está preparado, a gente está em conversas com os clientes, são os mesmos clientes do mercado onshore, tá?
Então, é um mercado muito pequeno, querendo ou não, são 4 potenciais clientes, e você pode ver aí que tem uma oportunidade muito grande no leste dos Estados Unidos, na costa norte ali, e agora acabou de sair essa semana o primeiro parque offshore de escala comercial, que é de uma empresa que chama Vineyard, e está entre a GE e a Vestas. Então, a gente conversa assim com os nossos clientes, a gente já fez análise desse mercado, já estudamos o potencial do mercado não só americano. No Brasil já começa a falar também do mercado offshore, só que o Brasil tem um potencial onshore muito grande ainda e ainda não tem regulamentação para o mercado offshore. Mas com certeza a gente vai entrar nesse mercado, não é nem se a gente vai entrar não, é só quando a gente vai entrar que é a questão. Estou com uma pergunta do Tiago de Andrade sobre a possibilidade de redução de incentivos fiscais. Obviamente a companhia sempre monitora a evolução de todo o cenário tributário. O que a gente tem de mais relevante hoje é o benefício da SUDENE. A gente está com a maior parte da capacidade produtiva com esse benefício vigente pelo menos até 2030. A gente tem bastante tranquilidade para conduzir os pleitos de modernização sempre que a gente tiver algum eventual vencimento desse benefício da SUDENE. Próxima pergunta via áudio é de Luiz Ardo, Toro Investimentos. Olá, bom dia a todos. Eu queria saber se a empresa tem perspectiva de assinar mais contratos esse ano. Bom, sim, né? Que nem a gente comentou, a gente está com o mercado muito aquecido, muita conversa. A gente, na verdade, está escolhendo as oportunidades que a gente vai capturar. A gente tem oportunidades tanto dentro do mercado de onshore, como o mercado offshore, que nem a gente acabou de comentar, que é um pouco mais para frente, mas a gente tem outras oportunidades também no mercado de material composto. Então, sim, estamos olhando várias oportunidades e pode ter certeza que a gente vai selecionar a dedo as que forem mais interessantes para a empresa. E esse ano, sim, teremos mais contratos. E vocês pretendem pagar dividendos em 2022 e 2023? Bom dia. A distribuição de dividendos é sempre uma deliberação, uma decisão do Conselho de Administração. A gente sempre vai analisar as expectativas de investimento, os índices de alavancagem, para decidir qual que é a melhor estratégia de alocação de capital. O foco da companhia não é necessariamente pagar dividendos, o foco da companhia é criar valor. E a melhor estratégia para criar valor é maximizar retorno com a estrutura de custo de capital mais interessante possível. Então, é uma decisão que vai ser tomada ano a ano. Nossa política de distribuição prevê 25% de distribuição mínima do resultado anual, e isso vai ser sempre seguido, e esse valor pode ser, obviamente, aumentado por decisão do Conselho. Ok, então, muito obrigado. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vilela para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Bom, obrigado a todos pela participação, obrigado pelas mensagens e pela boa-vinda. Que nem eu comentei, né? Para mim é muito tranquilo estar voltando. É um mercado que, querendo ou não, já estou nele desde 2010, então tenho grandes amigos dentro da empresa, como nos clientes, nos fornecedores, estou vendo que tem fornecedor no qual aí também. E é um mercado que é apaixonante, né? Ele por si só já tem um baita de um propósito, que é um propósito de energia limpa. A Aérea já faz muita ação também para melhorar não só a questão ambiental, mas social do nosso entorno. E profissionalmente, né, eu não poderia estar num lugar melhor, não poderia, se eu fosse escolher qualquer empresa, não escolheria outra. Por quê? É um mercado que está crescendo, é um mercado grande não só no mundo, mas também dentro do Brasil, uma empresa muito bem estruturada, que vem crescendo muito rapidamente e de maneira estruturada. E se você for olhar nesse mercado crescente, é a empresa que tem os melhores indicadores financeiros. Então, é uma posição de muito conforto, prazer, orgulho e responsabilidade que eu estou assumindo. Então, é isso. Obrigado a todos pela paciência de nos escutarem.
e estamos à disposição aí, através do nosso RI, para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado durante essa divulgação de resultados. A teleconferência da Aeris Energy está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.